Hoje, vamos tomar um tempo para analisarmos a vontade de Deus através da Bíblia, com o sermão intitulado A Vida dos Cristãos e o Ano Novo. E vejamos se estamos vivendo nossas vidas como cristãos corretamente enquanto recebemos o Ano Novo. Se você for cristão, as pessoas no mundo têm uma certa expectativa sobre você. No lugar de ouvir a expressão, os que creem em Deus e aqueles que não creem são iguais, devemos ouvir uma expressão positiva como: realmente, os membros da Igreja de Deus, que creem no Pai Ansanhon e na Mãe Celestial Nova Jerusalém, são diferentes das outras pessoas do mundo em todos os aspectos. Eu creio que devemos viver uma vida que faz os outros dizerem coisas positivas. Eles são absolutamente diferentes. Quando vemos a palavra escrita, no livro do Apocalipse, capítulo 20, Deus diz: eu retribuirei de acordo com as suas obras. No livro do Apocalipse, capítulo 1, também está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Através de muitos ensinamentos na Bíblia, devemos entender como viver como cristãos e como realizar os nossos papéis como o sal e a luz neste mundo sombrio. Hoje, devemos gravar profundamente as lições e os ensinamentos dados por Deus sobre esse assunto em nosso coração mais uma vez. Não devemos andar na mesma direção que as pessoas do mundo estão andando. O caminho em que elas andam é uma estrada larga, enquanto o caminho em que estamos andando é estreito. Embora o caminho onde estamos seja estreito, é o caminho da vida. Portanto, devemos continuar nele até o fim. A Bíblia já testificou que o caminho deles e o nosso caminho são diferentes. Então, não é natural que tenhamos um estilo de vida diferente do deles? Eu creio que não devemos deixar os outros dizerem que somos iguais às pessoas do mundo. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, é um capítulo que contém o subtítulo A Nova Vida. No capítulo 12, versículo 1, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se fôssemos viver as nossas vidas da mesma forma que as pessoas do mundo, a Bíblia não teria registrado o ensinamento: não vos conformeis com este século. Já que o caminho da vida, do mundo, e o nosso caminho da vida são diferentes, a Bíblia nos dá esse ensinamento: não vos conformeis com este século. Vamos para o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é um dos ensinamentos mais necessários e essenciais que devemos seguir e colocar em prática como verdadeiros cristãos. Devemos cuidar, amar e se dedicar aos nossos irmãos e irmãs na fé. O que mais a Bíblia diz que devemos fazer? Está escrito que devemos honrar uns aos outros. Não devemos pensar: sou melhor que esse membro. O histórico deles não é tão bom quanto o meu. O status social e a posição deles são muito inferiores aos meus. Ao contrário, já que viemos até Deus, devemos viver nossas vidas em Cristo. As pessoas do mundo vivem suas vidas de acordo com o padrão do mundo. Elas vivem de acordo com o sistema criado por este mundo e o padrão de valores impostos por este mundo. Porém, devemos viver nossas vidas de acordo com o valor mostrado por Cristo, nos perguntando:
O que devemos considerar de maior valor em nossa vida? Devemos sempre considerar esse assunto primeiro, antes de qualquer coisa. É por isso que todos os membros que são recém-batizados em Deus e recebem a verdade, devem começar a viver uma nova vida como verdadeiros cristãos. No passado, quando pertencíamos ao mundo, falamos palavras desagradáveis, mostramos uma atitude negativa e tivemos maus pensamentos, tratando os outros mal, sem hesitar, pelo nosso próprio benefício. Porém, já que agora estamos em Cristo, Deus nos ensina a viver uma nova vida como cristãos genuínos. Quando vemos o versículo 10 de novo, está escrito: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, respeitando uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, ou seja, tenha fervor, servindo ao Senhor. Mesmo quando servimos Deus, devemos fazer com fervor no lugar de pensar. Se funcionar, está bom. Mesmo que não funcione, isso é aceitável também. Servir a Deus deve ser feito com fervor também. Devemos servir a Deus com grande fervor no lugar de pensar. Servir a Deus tanto quanto os outros fazem já é o bastante. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Deus nos ensina a praticar a hospitalidade com os outros. Esse tipo de vida é a vida de um cristão de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Essa é a maneira mais básica de viver como um cristão. Porém, se pararmos de viver assim, Deus não se agrada de nós. Deus não se agrada se não nos comportamos como cristãos. Jesus também disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vós sois o que somos, o sal da terra, e vós sois o que mais nós somos, a luz do mundo. Quando lemos o livro de Isaías, capítulo 60, como o mundo inteiro é descrito espiritualmente, está escrito que as trevas cobrem o mundo inteiro. Isso significa que o mundo inteiro está completamente envolto em trevas. É por isso que na época atual, Deus fez os seus filhos, que se assemelham à sua imagem, se levantarem, para que possam brilhar a luz nas trevas. Não devemos deixar o mundo permanecer nas trevas, devemos? O mundo está se tornando mais perverso conforme o tempo passa, mas entre eles, os filhos de Deus devem ser diferentes. A Bíblia não diz? Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Isso significa que vocês devem manter o seu papel original. Quando o sal perde o seu sabor, ele não tem mais serventia. Da mesma forma, quando nós, cristãos, perdemos o nosso papel original, a nossa existência se torna sem sentido. Os cristãos devem realizar completamente o papel de cristãos. Somos chamados de luz do mundo. Porém, se a luz não tem a habilidade de derrotar as trevas, essa luz não é inútil? Portanto, Deus nos dá o ensinamento de como viver a vida de um cristão, dizendo: vós sois o sal e a luz do mundo. Portanto, Deus ensina essas palavras a nós. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Vamos ser aqueles que se esforçam para colocar esses ensinamentos em prática. O versículo seguinte diz: abençoai os que vos perseguem. De novo, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende como devemos viver uns com os outros? O mesmo sentimento uns para com os outros. A expressão tende o mesmo sentimento, escrito neste versículo, significa serem iguais.
Isso significa estar em harmonia uns com os outros. Está escrito: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Não devemos dizer uns aos outros: eu sou melhor do que você, ou eu posso fazer isso melhor que você. Ao contrário, devemos dizer: você está encarregado disso e eu estou encarregado daquilo. Então, eu vou trabalhar duro nessa parte que eu posso fazer, e você vai trabalhar duro na parte em que você está encarregado. Vamos trabalhar diligentemente. Isso porque precisamos uns dos outros. Fico com muita inveja dos membros que estão encarregados de construir o templo. Como os membros podem ter essa habilidade? É realmente um presente especial de Deus para os membros que têm esse talento de construir o templo de Deus, graciosamente, onde Deus habita. Sem compreender que os outros membros têm inveja de seus talentos, os membros da construção podem pensar: outros membros saem para pregar e fazem a obra do evangelho que parece emocionante. Porém, e quanto a nós? Por que precisamos fazer esse tipo de trabalho que apenas nos cobre de pó? De acordo com as palavras ditas aqui, aqueles que recebem um talento de Deus para fazer a construção devem trabalhar duro nesta área. E aqueles que recebem o talento de pregar devem ser zelosos pelo evangelho. Aqueles que são bons em servir devem ser zelosos em seu serviço. Dessa maneira, a Bíblia nos ensina a viver em harmonia uns com os outros e não ser orgulhosos. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o que devemos fazer? O bem perante todos os homens. Devemos nos tornar cristãos que fazem o que é certo aos olhos de todos. Em vez de pensar: eu estou nessa posição alta, ou eles sabem o tipo de status social que eu tenho, não deveríamos ser capazes de ajudar uns aos outros quando nos virmos em necessidade? Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende. Como devemos viver? Paz com todos os homens. Tende paz significa se dar bem uns com os outros. Por causa de algo trivial, alguns podem ter maus entendidos, tornando-se distantes uns dos outros. Eu não quero te ver. Então, mesmo que nos encontremos na igreja, não vamos nos cumprimentar. Esses membros frios podem ser considerados como aqueles que vêm à igreja habitualmente, sem saber quais ensinamentos eles precisam para aprender e colocar em prática, sem sequer saber o caminho de entrar no reino dos céus. Então, o que devemos fazer com esses ensinamentos de Cristo? Devemos praticar todos eles com as nossas ações. Ao colocá-los em prática, sempre que estamos em casa, na sociedade ou em nossa igreja, devemos ouvir as pessoas do mundo dizerem: eles não são como as pessoas de hoje em dia. Eles não são como as pessoas deste mundo. Eles são justos, bons e gentis. Eu quero saber o que eles pensam, que fazem viverem assim. Depois, eles ficam sabendo que vamos para a Igreja de Deus e recebem os ensinamentos de Deus Pai e de Deus Mãe todos os dias. Então, eles podem dizer: eu gostaria de conhecer a Igreja de Deus. Pregar não é feito apenas com nossa boca, não é verdade? Podemos ver que a pregação pode sinceramente ser realizada quando todas as nossas ações e mentalidades estiverem alinhadas umas com as outras. É por isso que está escrito no versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. De acordo com o versículo 18, está escrito: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. O que devemos fazer? Mas vence o mal com o bem. Deus registra esses ensinamentos em muitas páginas da Bíblia para nos mostrar como viver a vida de um cristão.
Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Quando lemos o versículo 8, está escrito: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Qual é a característica de ter uma dívida? Temos que pagar de volta. Vocês não concordam? Portanto, isso significa que devemos amar uns aos outros. A contínua dívida do amor significa continuar dando mais e mais do seu amor aos outros. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, o que ele tem feito, tem cumprido a lei. A Bíblia diz que aquele que ama tem cumprido a lei. O espírito de praticar amor aos outros e o espírito de salvar os pecadores não é o maior espírito que Deus quer que conheçamos e que nos ensina através da lei de Deus? Se tivermos este espírito amoroso pelos outros, não iremos querer salvá-los? Podemos pensar, já que eu recebi a verdade, eu irei para o céu. Então, você não se importaria com os outros se vão para o inferno ou não. Por isso, Deus enfatiza mais sobre pregar o Evangelho. Deus continua nos dizendo para amar a humanidade ao pregar o caminho da vida e o caminho da salvação a eles, já que temos uma contínua dívida de amar uns aos outros. Qualquer uma dessas coisas pode ser realizada sem amor? Se fizermos o Evangelho sem amor, tudo se torna difícil. Quando somos rejeitados algumas vezes pelas pessoas que dizem, não quero ouvir, ficamos facilmente exaustos se pregamos sem amor. Fica muito pesado. Quando Deus veio do céu a esta terra, apenas para salvar a nós, pecadores, Ele vivenciou todo tipo de dor e sofrimento. Ele foi humilhado, insultado, envergonhado e açoitado pela sua própria criação. Seu lado foi perfurado por uma lança, e Ele até morreu em nosso lugar pelos nossos pecados e transgressões, sendo crucificado na cruz. A dívida que devemos não é uma dívida pequena que podemos pagar de volta. Então, não devemos seguir o exemplo dele ao pagar a dívida de amar a humanidade? Para que nós possamos pagar nossas dívidas, Deus criou uma maneira através da pregação. Deus compara a pregação do Evangelho com a dor do parto. Através desse processo, devemos compreender o valor do grande sacrifício que Deus fez na cruz por nós, pecadores. É fácil quando tentamos salvar uma alma? Não, nunca é fácil para ninguém. Mesmo tentando mostrar amor, eles nos interpretam mal. Mesmo entregando a palavra da vida de Deus, que pode trazer a salvação, eles não aceitam o caminho da salvação facilmente. Como resultado, algumas pessoas podem levar 1 ano e outras podem levar 2 anos ou até 10 anos para voltar aos braços de amor de Deus. A Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se sinceramente compreendermos o gracioso amor de Deus, não poderemos ser orgulhosos ou arrogantes. Portanto, se olharmos para trás e analisarmos em que tipo de situação eu fiquei magoado e em que tipo de situação eu fiquei feliz, então chegaremos a compreender que devemos uma grande dívida de amor a Deus e pensaremos, eu devo recompensar a Deus. É claro, nunca poderemos pagar de volta totalmente essa dívida, mesmo se esforçando ao máximo até o fim. Porém, há uma grande diferença entre quem se esforça ao máximo para pagar sua dívida e quem só sabe receber e nem pensa em pagá-la. Pessoal, se você se colocar no lugar de um credor e ver o devedor se esforçando para pagar a sua dívida, mesmo que pouco a pouco, no fim, vocês poderão dizer,
você não precisa mais me pagar de agora em diante, e até perdoam a dívida. Porém, digamos que há uma pessoa que não faz nada para pagar a dívida e diz: já estou endividado, sem sequer pensar em pagar, de volta ao que deve, desfrutando das coisas que o agrada. O que o credor pensaria desse devedor? O seu coração queimaria de raiva. Você sequer pensa sobre pagar a dívida que me deve e está apenas desfrutando a vida. Isso provocaria a ira do credor. Digamos que há duas pessoas que não têm como pagar as suas dívidas. Porém, uma pessoa se esforça para pagar de volta até uma pequena quantia a cada mês, enquanto o outro nem sequer pensa sobre pagar de volta. É assim que Deus nos vê, de um ponto de vista espiritual. Não há como recompensar a nossa dívida de amor a Deus. É uma dívida imensamente grande que não pode ser paga, nem mesmo até o fim dos tempos. Mas Deus diz: dê seu amor a alguém que não seja eu. Deus criou o processo de pregação para ser feito com um coração de recompensar o amor de Deus. Quando compreendemos isso e realizamos nossa missão, uma por uma, não podemos sentir o valor da verdade mais e mais? Vamos ler o versículo 8 mais uma vez. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, o que acontece com esses mandamentos? Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que resumir significa? Isso significa que cada mandamento está contido em um mandamento. Vamos ver o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pessoal, quando vemos os irmãos e as irmãs em Sião e todas as pessoas no mundo, devemos considerá-los como nosso próximo. A vida de um cristão não deve ser derrotada pelo mal, e sim vencer com boas obras. Neste ano, vamos revelar a glória de Deus através de nossas boas obras. Mesmo em casa, se você é um pai, faça o bem à sua esposa e aos seus filhos. Se você é uma mãe, faça o bem ao seu marido e aos seus filhos. Se vocês são os filhos, por favor, façam bem ao seu pai, à sua mãe e aos seus irmãos. Eu espero que nós tentemos o nosso melhor para espalhar a linda fragrância dos cristãos como filhos de Deus Pai e de Deus Mãe, não importando em quais posições estejamos ou em qual parte da sociedade pertençamos, em casa, na escola, no trabalho ou no exército. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. No capítulo 5, versículo 13, está escrito: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E também, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O restante da descendência da mulher que crê em Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, nunca deve abandonar o caminho da vida que a Bíblia nos ensina a viver, pensando: elas são meras palavras escritas na Bíblia. Com a determinação e a resolução de andar no caminho, de acordo com esses ensinamentos, já que são todos ensinamentos de Deus, vamos seguir o caminho de Deus corretamente e graciosamente por onde quer que eles nos guiem, até o fim, com obediência absoluta.
Recebemos um grande amor de Deus. Somos o povo que foi vestido com a incrível graça de Deus. Como a forma de retribuir o amor de Deus, Deus nos pede para despertar outros pecadores, para que eles também possam se redimir dos seus pecados e voltar ao céu conosco. Deus nos deu essa oportunidade. Ao invés de pensar que apenas precisamos pregar o sábado, a Páscoa, o novo nome e a Mãe Celestial Nova Jerusalém para muitas pessoas, devemos pensar, um por um, pagamos a dívida do grande amor que recebemos de Deus. Se pregarmos com essa mentalidade, poderemos guiar muitas almas aos braços de Deus e guiá-las ao arrependimento. Também poderemos dizer a elas, por favor, volte a Deus, que é justo. A vida que você está vivendo neste mundo, eventualmente chegará ao fim. Mesmo que seja um caminho estreito, a salvação, a vida eterna e ao céu no final dessa estrada. Devemos ser aqueles que os guiam a Deus dessa forma. Assim como o sal se torna inútil, se perde o seu sabor, quando os cristãos perdem o papel como cristãos, a sua existência se torna sem sentido aos olhos de Deus. Vamos desempenhar o papel de luz que ilumina um mundo sombrio. As pessoas, no mundo, podem ver suas boas obras. E então, o que elas poderão fazer? E elas glorificarão Deus no céu. Essa não é a graciosa palavra de Deus, dada a nós hoje? Vamos gravar esses ensinamentos profundamente em nosso coração, para que possamos tornar o mundo justo. Esperando que todos nós guiemos as pessoas do mundo para glorificar a Deus e que abramos o caminho para elas irem até Deus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.